Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nosso Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Lucas 17, nós vamos ver a partir do verso de número 11. Os irmãos encontrarem, pode dizer amém? Lucas 17, verso 11. Todos acharam? Amém. Vamos lá. A irmã está procurando ainda? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos têm liberdade de sentar? Meus amados, essa passagem da palavra de Deus, né, que relata uma passagem de Jesus Cristo ali em direção a Jerusalém. Essa direção que ele estava fazendo para Jerusalém era no caminho para a crucificação dele. Ele já estava nos últimos momentos ali do ministério de Jesus Cristo. E a palavra nos diz que Jesus, ele saiu ali desde Samaria, né, ele fazia esse trajeto junto com os discípulos, né, as pessoas que acompanhavam Jesus Cristo. E ele passou por Samaria, passou pela Galileia, indo para Jerusalém, e o Senhor, ele entra numa aldeia. Meus irmãos, Jesus entrou numa aldeia. E aquela aldeia, meus irmãos, a palavra não diz qual que é o nome desse lugar, mas era um lugar reservado aos leprosos. Por quê? Os que tinham lepra, que hoje é uma doença que tem cura, tem um tratamento, apesar de ser uma doença bastante complicada, que traz muitas dificuldades para quem adquire a lepra, ela é contagiosa, mas naquele período, naquele tempo, não havia cura para essa doença. E era uma doença que trazia uma série de dificuldades para as pessoas, porque, em primeiro lugar, a pessoa que contraía a lepra, ela era tirada da sua cidade, era tirada da sua casa, ela perdia todos os seus bens, ela perdia o acesso até a sua própria família, ela era colocada para fora da cidade, e era lançada ali em locais, né, como pequenas aldeias, onde haviam só os leprosos ali. Pessoas que eram totalmente desprezadas. E a palavra diz que quando Jesus vai, e os irmãos podem imaginar o seguinte, né, que ninguém queria ir para aquela cidade. Dá para imaginar isso? Uma cidade onde as pessoas teriam um risco tremendo de ser contaminado, né, com aquela lepra, e ainda também ter que perder os seus próprios bens. Aquelas cidades, certamente, tinha gente de todas as cidades da região. Tinha gente de Samaria que estava ali, tinha gente da Galileia, que tinha contraído lepra, tinha gente de Jerusalém, de todos os arredores. Quem contraía a lepra perdia todos os seus bens, tudo que tinha. Imagina de uma hora para outra perder tudo e ser renegado ali. As pessoas tinham que, quando passava alguém, eles tinham que balançar o sino e se declarar ele mesmo imundo. Eu sou imundo. Ou tipo assim, não se aproxima de mim.
né? Então era uma rejeição total, as pessoas estavam num sentimento de tristeza e de abandono. E algumas características também da lepra é que a pessoa ela perde a sensibilidade, né? Ela não sente mais a dor, por exemplo. Então, se ela chegar perto do fogo, ela não vai sentir, ela vai terminar se queimando, ou se cortando e perdendo partes do seu corpo, perdendo o dedo, a mão. E nessa caminhada dessas pessoas, o caminho era a morte, esperar a morte chegar. Não tinha mais como trabalhar, não tinha mais como suprir o seu próprio sustento, perdia os laços familiares, né? Nós temos família, nós amamos nossos familiares, né? Muitas vezes a gente tem que fazer uma viagenzinha a trabalho e fica longe da esposa, dos filhos, já dá aquele negócio, aquele aperto no coração. Aqueles que têm filhos pequenos também, né? Que viaja, papai, mamãe, quando é que você vai voltar? E as pessoas tinham que perder esse laço. Aí a palavra diz que quando Jesus entra nessa cidade, né, que foi uma surpresa, porque os leprosos não esperavam aquilo. Quem vai entrar aqui para falar alguma coisa com a gente? Mas só que eles, com certeza, tinham ouvido falar de Jesus Cristo. E da população que tinha dos leprosos ali, porque eram muitos leprosos, a palavra menciona que 10 deles, eles foram ao encontro de Jesus. Porque eles tinham ouvido falar da fama de Jesus, que Jesus era poderoso em suas palavras, e que onde Jesus aparecia, até o morto ressuscitava, cegos enxergavam. Então acendeu uma esperança no coração daquelas pessoas, e elas foram de encontro a Jesus. E a palavra não menciona isso, né? No verso 12, e entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe a encontro 10 homens leprosos. Meus irmãos, a lepra, ela tem um relacionamento na Bíblia muito ligado ao pecado. E com essa questão do pecado, né, o homem, a humanidade, ela se afasta, né, de Deus. Ela tem um afastamento de Deus. E a palavra diz que eles chegaram, né, em direção a Jesus e eles pararam de longe, porque eles temiam isso. E esse afastamento de Deus, né, que o pecado nos provoca, né, porque nosso Deus é um Deus santo. E como que nós, pecadores, podemos nos aproximar de Deus? Mas eles começaram a gritar em alta voz. A palavra diz isso, né? Olha, eles pararam de longe e levantaram a voz. Muitas vezes as pessoas se incomodam com isso, né? Já perceberam? Tem muita gente que se incomoda com os crentes, né? Poxa, mas que povo que fala alto, que povo que grita, né? Então tem pessoas assim, não. Você pode ter, por exemplo, uma festa no mundo, né? Aquelas raves com barulho e com, às vezes, um pagode tocando, e muitas vezes as pessoas não reclamam e acham que tudo bem. Mas quando um povo de Deus se reúne para louvar a Deus, para gritar o nome do Senhor Jesus, já começa a incomodar as pessoas ao redor. Quem é esse povo que está fazendo esse barulho? Mas eles não se importaram, eles começaram a levantar a voz deles e começaram a dizer, Jesus. Eles gritavam o nome, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, os irmãos têm ideia do poder que há no nome do Senhor Jesus? Aleluia. Os irmãos já experimentaram a dar esse grito? Porque com certeza cada um de nós já passou por momentos de desespero, momentos que a gente olha ao redor e parece que não há saída nenhuma. E meus irmãos, aqueles homens, eles decidiram clamar pelo nome do Senhor Jesus. Jesus, experimente fazer isso. Eu lembro que uma vez, eu estava recente aqui nos Estados Unidos da América, e eu sofria muito com problema de cálculo renal. E eu não sei se os irmãos já passaram por essa experiência, ou alguém que já teve esse problema de cálculo renal. Ele dá uma dor extrema. Uma dor que você pensa, a primeira vez que eu tive, eu achei que eu ia morrer, que não tinha mais solução para mim, que era o fim, né? Mas a gente sabe que tem aquele tratamento, e depois que passava, acalmava aquela questão da pedra nos rins, era como se eu tivesse normal. E eu já tinha tido várias crises, e uma vez eu estava aqui, dirigindo aqui em Los Angeles, e me deu aquela dor, de repente, do nada me deu aquela dor, de tal maneira que eu não estava suportando. Eu tive que encostar o carro e comecei a gritar o nome de Jesus. Jesus, me socorre. Jesus, tem misericórdia de mim. E comecei a gritar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, era como se fosse com a mão, o Senhor foi lá e tirou essa dor de mim. E eu nunca mais tive dor de cálculo renal. Depois de umas 7 crises.
porque eu gritei o nome do Senhor Jesus. E é um recurso que as pessoas têm à disposição e as pessoas por vezes não sabem, ou já até ouviram que o nome de Jesus tem poder, mas não exercitam, né? Não exercitam o clamar. E a palavra diz que todo aquele que clamar pelo nome de Jesus será salvo. Meus irmãos, eles começam a falar assim: Jesus, mestre. E mestre é o professor. Eles estavam começando a adorar, a elogiar o Senhor Jesus. É verdade que eles não tinham ainda uma compreensão ampla a respeito da pessoa do Senhor Jesus, mas eles começaram a adorar Jesus. Jesus, tu és o meu mestre, tu és o meu professor, tu és aquele que me traz o ensino. E aí eles falam uma oração aqui, olha: tem misericórdia de nós. Muitas vezes as pessoas pensam assim: eu não sei orar, né? Eu tenho dificuldade para orar. Muitas vezes as pessoas têm bastante tempo, bastante experiência na igreja, e quando se deparam numa questão: olha, eu preciso orar, fazer uma oração aqui. Não, eu não quero orar. E a oração é algo que tem acesso a todos nós. É algo que, mesmo que se o adversário conseguisse esconder a palavra, como isso já aconteceu durante muito tempo na humanidade, a oração é uma ligação que nós temos com Deus que não há interrupção. E essa oração é uma oração muito forte: Senhor, tem misericórdia de mim. Uma vez um cego ali em Jerusalém, também na continuação ali, ele fez a mesma oração. Ele era cego, né, o Bartimeu, e ele gritou: Senhor Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a gritar e estava incomodando as pessoas, mas ele não se importou com isso e continuou gritando, até que Jesus falou assim: olha, vai lá buscar ele. Falou para os servos. Ele foi lá, trouxeram ele até Jesus, e Jesus falou assim: olha, o que quer que se te faça? E ele falou: que eu veja. E assim foi feito segundo a vontade dele, porque ele teve a coragem de gritar no meio de pessoas ali, e ele gritou e abriu a sua voz. Meus irmãos, nós somos uma igreja pentecostal, e nós fazemos barulho mesmo, nós nos incomodamos, isso pode parecer loucura para as pessoas, mas nós clamamos por aquele que pode salvar. Aleluia. Porque quando nós falamos Jesus, nós estamos endereçando a nossa oração, e isso é pertinente para saber para quem você está orando. Você tem que orar para aquele que resolve o problema. É verdade. Você não pode orar para aquele que vai trazer uma solução paliativa, mas sim para aquele que tem a solução para todo o problema. Mas, meus irmãos, para quem já teve alguma experiência de leitura da palavra de Deus, um milagre de cura não era algo pouco comum, principalmente quando Jesus estava aqui no seu ministério. Não é verdade? Então todo mundo tem na sua mente de que Jesus cura. E é interessante que o pastor até falou: olha, hoje é dia de cura. Aleluia. E ele não sabia da palavra que nós íamos trazer aqui hoje. E o Senhor, meus irmãos, assim como aconteceu ali com aqueles leprosos, o Senhor entrou na cidade. Aleluia. O Senhor entrou na aldeia. Glória. O Senhor entrou aqui na nossa convivência. Glória. O Senhor, Ele saiu da sua eternidade e se importou conosco. E muitas vezes nós podemos estar passando por situações, né, de dificuldades tamanhas, que nós achamos que não tem solução, ou que ninguém vai olhar para nós. Quem é que vai me socorrer? Quem é que vai chegar aqui no meu canto aqui? Muitas vezes as pessoas estão nos seus quartos escuros, que não tem o menor força ou ímpeto de sair ali, de ver a luz do dia, de encarar as situações da vida, e acha que ninguém está ali perdido. Hoje nós oramos aqui pelas almas perdidas. Quantas pessoas estão na escuridão dos seus quartos, na escuridão dos porões, né, das boates, de lugares que elas precisam de socorro, e sequer elas pensam que alguém se importa com elas. Meus irmãos, essas curas todas que Jesus realizou, foram curas que Ele fez pela sua misericórdia, mas era um plano de Deus, para que fosse um sinal, para aqueles que aguardavam a vinda do Messias, Jesus Cristo, né, soubesse que se tratava dele. Porque haviam muitos falsos messias, e ainda hoje se apresentam falsos messias. Mas só que o Senhor falou através da sua palavra, durante todo o Antigo Testamento, a respeito do Senhor Jesus, a respeito daquele que viria para trazer a solução que o homem não conseguia resolver. Porque o pecado, que nós falamos que a lepra, ela é tipo do pecado, ela afastou o homem de Deus, mas o Senhor, Ele já
desde o começo, desde o princípio, já tinha um plano para trazer o homem de volta à sua presença. E no livro de Isaías, que é o livro do profeta, que viveu 650 anos antes de Jesus, era o profeta que mais anunciou a respeito do Messias, do Senhor Jesus. E ele deu sinais ali, no capítulo 35 de Isaías, que eram contundentes. Então, por exemplo, entre os hebreus, era comum que uma pessoa pudesse, sendo usada por Deus, curar determinadas pessoas de algumas enfermidades. Então, haviam curas e milagres que aconteciam durante todo o povo de Israel, mas entre os judeus era sabido que alguns milagres só poderiam ser executados pelo Messias, porque eram milagres que só Deus poderia realizar, que homens não poderiam realizar. Entre esses milagres, que estavam para os judeus como sabidos, a respeito disso, era, por exemplo, a cura de um leproso judeu. Porque desde que foi estabelecido um sistema para que, se uma pessoa tivesse leprosa e ela porventura fosse curada, havia um procedimento para ser feito pelo sacerdote. Tinha que ser feito um sacrifício, tinha que ser feito um exame. O sacerdote ia fazer como a vez de um médico, que ele ia analisar se a pessoa realmente estava leprosa. Se antes ela não estava leprosa, ficou leprosa, a família dele estava ciente, se ele foi retirado do convívio, e se houve uma cura, quais foram as circunstâncias que ocorreram a cura. Então todo esse procedimento foi registrado ali no livro de Levítico. Desde que foi registrado esse procedimento, nunca houve um judeu leproso que foi curado. Vocês não sabiam disso? Passaram-se 1500 anos, e essa informação passou de geração de sacerdote para geração de sacerdotes, e nunca tinha ocorrido um único judeu que tivesse sido curado de lepra. Houve estrangeiros que foram curados de lepra. Foi o caso de Naamã, que era general da Síria, que era inclusive um povo inimigo do povo de Israel, que foi curado pelo profeta Eliseu. Houve cura, por exemplo, da irmã de Moisés, que era Miriam, mas isso foi feito antes de ser escrito o livro de Levítico. Então nenhum judeu tinha sido curado. Então era para ser um sinal que os sacerdotes sabiam disso, de que se porventura um judeu fosse curado de lepra, ele teria sido curado pelo Messias. Olha só. E nós estamos falando não só de um judeu. Haviam 10 pessoas que se aproximaram ali de Jesus e começaram a clamar juntos. Olha a importância, meus irmãos, de nós nos reunirmos e adorarmos a Deus juntos. A operação do Senhor quando o povo se reúne. E olha assim, quando nós falamos de 10 pessoas, nós estamos falando o quê? De uma plenitude, Então, 10 seria o quê? 100% daquelas pessoas. 100% das pessoas que se achegaram a Jesus, que clamaram pelo nome dele, foram curados. Os irmãos estão entendendo isso? Não foi assim, olha, daqueles 10 que se aproximaram de Jesus e gritaram o seu nome, teve 2, 3, não. De 10 foram curados. A totalidade foram curados. E esse número 10 na palavra de Deus, ele fala sobre a plenitude. Ele está falando também sobre Deus. Ora, basta a gente pensar um pouquinho. Existem o quê? Os mandamentos de Deus são quantos? São 10 mandamentos. 10 mandamentos da lei de Deus. Então o número 10, ele está sempre presente ali, como uma coisa plena, que vem da parte de Deus, em direção ao homem. A operação total do Senhor. Olha, quando Abraão, Deus avisou para Abraão, olha Abraão, eu vou aplicar um juízo ali na terra de Sodoma e Gomorra. E Abraão temeu porque o sobrinho dele estava em Sodoma, ou em Gomorra. E Abraão começou a interceder pelo sobrinho dele. Ele falou, puxa, está lá meu sobrinho, meu amado está lá. Então Deus vai mandar um juízo. E ele começa a falar assim, mas Senhor, tu matarias o justo junto com o ímpio? Então Deus falou, não, de maneira nenhuma. Eu não matarei ali ninguém. Ele falou assim, se tiverem 50 justos. Aí Deus fala, pelos 50 eu pouparei toda a cidade. Senhor, mas se tiverem 40. E ele começou a falar assim, não, eu pouparia pelos 40. Ele foi abaixando, 20. Senhor, se tiverem 10.
Deus falou assim, olha, se tiverem 10, eu pouparei toda a cidade. Até hoje, meus irmãos, por causa dessa palavra de Abraão, os judeus, para estabelecerem uma sinagoga, a sinagoga seria o que nós temos parecido com a nossa congregação de crentes, pessoas que creem em Deus. Para os judeus, se houverem, para existir uma sinagoga, tem que ter 10 pessoas. 10 homens justos, porque se tiver 10 homens justos, eles sabem que Deus vai poupar a cidade. Mas vamos continuar aqui na meditação da palavra. Quando Jesus pegou, eles começaram a gritar, Jesus falou o seguinte, olha, se apresentem, ide e se apresentem para o sacerdote. Por quê? Porque estava na lei que eu falei aqui em Levítico, se vocês forem lá no capítulo 14 de Levítico, ele fala, ele detalha o que o sacerdote tinha que fazer e o que o leproso ou ex-leproso tinha que fazer na condição de ter sido curado pela lepra para ser reintegrado aos seus bens, à sua herança. Né? E nesse livro de Levítico, você começa a ver o seguinte, né? E aí nós vamos entender essa conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento, com o plano de Deus para nossas vidas. Então, a questão é a seguinte, o ex-leproso, ele tinha que se apresentar para o sacerdote e ele ia dizer, não, olha, esse rapaz aqui, ele está curado, está limpo. E antes ele estava leproso, e alguém curou ele, ok? Então eu tinha que trazer dois pássaros, 2 pombas, e apresentar para o sacerdote. E junto dessas pombas, ia colocar um vaso de barro. E nesse vaso, uma das pombas, né, ia trazer as 2 pombas vivas ali, uma delas era degolada, era morta. E ali havia alguns elementos que tinham que ser trazidos. Um dos elementos era o cedro. O cedro é um pedaço de madeira, que é muito falado na Bíblia, né, do cedro do Líbano. E o cedro, ele tem uma conotação de longevidade, de vida longa. Né? Então as árvores de cedro, elas duram muito tempo. E elas falam e apontam para Deus Pai, que é o Deus da eternidade. Era para levar também junto com eles o carmesim. O carmesim bem vermelha, que se assemelha à cor do sangue, e que aponta para quê? Para a figura do sacrifício de Jesus. E também era levado junto um hisopo. O hisopo era um tipo de arbusto, que era uma planta aromática, que era feita para aspergir, né? E trazia um aroma, e isso é tipo do Espírito Santo. E nós vemos aqui a presença da Trindade, nessa questão da apresentação do leproso, que quando ele estava purificado, ele estava limpo, e era levado para o sacerdote. Então ele pegava a água viva e matava ali aquela pombinha, com o sangue da pomba que foi morta, pegava-se a outra pomba viva e mergulhava naquele vaso de barro. E aquela pomba viva, né, com aquela mancha de sangue, com a água viva, era tirada de lá viva e era solta fora da cidade para que ela pudesse voar. Ou seja, apontando ali para o Senhor Jesus. O vaso de barro, né? Porque Jesus, ele se fez, ele era Deus, sempre foi Deus, e ele se fez homem, né? Ele foi colocado num vaso de barro, né? O vaso fala do homem também, e o barro é a constituição pela qual nós somos feitos. E aquela pomba que foi degolada, ela foi morta para que a outra pudesse viver. Mas a outra que fosse envolvida ali no sangue, na água viva, né? Representando a morte de Jesus, para que ela tivesse liberdade de voar e ser livre. E é isso que aconteceu. Os judeus não compreendiam, eles sabiam que tinham que fazer aquilo ali, né? Mas aí Jesus fala assim, olha, ide e apresentai-vos para o sacerdote. Então, aqueles homens que eram judeus, eles sabiam, não, que quando um leproso é curado, né, ele tem que se apresentar com essas ofertas. E eles creram na palavra de Jesus. E a palavra fala que aqueles 10 creram. Todos eles creram. Então eles tomaram atitude. Eles foram caminhando em direção aos sacerdotes. Eles foram para Jerusalém. Antes de serem curados. Olha a demonstração de fé. Porque eles sabiam que eles saírem do ambiente que eles estavam ali, da aldeia, em direção a Jerusalém, eles iam ser apedrejados para serem mortos. Mas eles ouviram a palavra e creram em Jesus Cristo. Os 10 deles creram. E quando eles foram caminhando, os irmãos podem imaginar
né? Se você estivesse no lugar deles, leprosos ali, ameaçados de serem mortos, creram naquela palavra, foram caminhando, daqui a pouco um começou a olhar para o outro, rapaz, você está ficando curado, a tua pele está sendo restaurada, o teu braço, muitos deles tinham perdido partes do corpo, e foram regenerados. Os irmãos têm ideia do que é isso? Uma pessoa perdeu um dedo e de repente ela vê um dedo do outro sendo restaurado e reconstruído pela palavra. A alegria que eles foram tomados, porque eles creram na palavra de Jesus. Eles creram que Jesus era o Filho de Deus, eles creram que Jesus era Deus. 10 deles, não foram todos daquela aldeia, foram 10 deles, só que todos eles começaram provavelmente a se animar e se alegrar, e pensar o que? Eu vou pegar de novo a minha herança, eu vou voltar para minha casa, eu vou ver meu filho, minha esposa, eu vou ter acesso a tudo, eu vou poder ir para o templo, eu vou poder adorar meu Deus. E cheios daquela alegria, eles foram indo para lá e não pensaram mais em nada. Só que a palavra nos fala que um deles, que não era judeu, era samaritano, e os samaritanos, eles tinham inimizade com o povo de Israel, com o povo judeu. Aquele samaritano, ele viu que estava curado, e falou: eu não posso deixar de agradecer aquele que me curou, eu não posso simplesmente ir embora e não falar mais nada. E ele voltou, e a palavra diz que ele voltou gritando, ele voltou adorando a Deus, clamando o nome de Jesus. Vocês lembram que no começo eles chegaram de longe com Jesus? Agora ele não estava mais longe, chegou perto de Jesus. Ele se jogou aos pés de Jesus. Ele se jogou aos pés de Jesus e começou a adorar o nome do Senhor. Louvado seja o nome. Só que você não pode dar uma glória a Deus com isso. Meus irmãos, é o acesso que nós temos. Jesus, pelo que ele fez, ele quebrou essa inimizade entre que nós tínhamos com o Senhor. Aquilo que não nos dava mais acesso, ele nos deu. Será que isso não gera gratidão no teu coração? Será que você não sabe que o problema que você trouxe hoje aqui para a casa do Senhor, ele pode ser resolvido agora? Porque você pode gritar o nome do Senhor Jesus e ele vai te ouvir. E a palavra diz que Jesus os viu. Ele está vendo você onde ninguém estava vendo, onde ninguém te via. Ele já olhou para você com um olhar de misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de duas palavras do latim: miserere e córdia. Miserere significa compaixão, e córdia significa coração. E o coração é o lugar da habitação dos sentimentos humanos. É aqui que é onde estão os sentimentos, né? Então quando você pede assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, olha, tem compaixão pelo que eu estou sentindo, Senhor Deus, tem empatia comigo. E foi isso que Jesus fez. Ele teve empatia conosco. Ele teve empatia conosco porque ele desceu da condição dele e virou homem e sofreu muito mais do que todos nós sofreu aqui. Ele foi humilhado muito mais do que todos nós foi humilhado. Ele foi escarrado sendo Deus. Ele foi colocado numa cruz que era a condenação dos piores dos homens. Ele foi cravado ali na cruz sem ter culpa nenhuma. E ele fez isso por mim e por você, porque aquela cruz era para nós. Nós tínhamos, né, por justiça, que estar naquela cruz, que sofrer como ele sofreu. E ele foi lá e protegeu cada um de nós. Ele foi pregado naquela cruz e falou assim: Senhor, está consumado, está paga a dívida. Aquilo que nós tínhamos que pagar com a nossa morte, ele fez isso por nós. Assim como aqueles animais, aqueles 2 pássaros foram levados ali, um morreu para que o outro vivesse, e voltou no seu sangue. E nós temos essa marca do sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aquele homem, ele se prostrou aos pés do nosso Salvador, né? E é interessante, né, que o Senhor, ele antes dessa cura de leprosos, ele vinha ensinando ali aos discípulos, aos apóstolos, né, que ele mesmo nomeou, aos religiosos. Ele vinha exortando as pessoas a respeito da misericórdia. Olha, você tem que ter misericórdia das pessoas, né? Muitas vezes, todos esses sentimentos, né, que o pecado ele surge no coração do homem. Lembra que a misericórdia tem a ver com o coração, com os sentimentos, né? E as pessoas, elas se magoam muito umas com as outras, porque as pessoas muitas vezes falam coisas
que dói na alma, né? Muitas vezes é pior do que você tomar um soco ou tomar um tiro. É uma palavra mal dada, uma palavra que fere o coração das pessoas, e aquela pessoa vai se corroendo naquela mágoa um com o outro. E Jesus falou assim: olha, vocês têm que perdoar uns aos outros. Jesus falou assim: olha, se o teu irmão pecar contra você, né, 7 vezes no dia, você tem que perdoar 7 vezes. Se ele chegar e pecar contra você e se arrepender e falar para você, você perdoa ele 7 vezes, num dia só. Aí os discípulos falam assim: meu Deus, como é que eu posso? Senhor, isso é muito difícil. Eles falam isso. Senhor, aí sabe que eles falam? Senhor, nos dá fé. Foi um pouco antes de acontecer isso. Senhor, nos dá fé. E aí de repente eu vejo, né, os discípulos caminhando com Jesus Cristo, passando por Samaria. Samaria, nossa, povo ruim, povo que tem inimizade com a gente. Agora, Senhor, você vai entrar nessa aldeia de leprosos. E aí Jesus mostra que aqueles leprosos revelaram a fé que os discípulos não tinham. Então muitas vezes você está caminhando com Jesus na igreja e você não tem fé ainda. Você não tem fé. Você ouve a palavra, mas você não está acreditando na palavra. Você não acredita que chamar o nome de Jesus, que esse nome tem poder. Você não acredita que Ele pode tirar a mágoa do teu coração, Ele pode sarar as tuas feridas, Ele pode curar as tuas enfermidades. E Jesus mostra para eles, através desses 10 homens. A própria Miriam, né? Quando a Miriam, ela se revoltou contra Moisés, porque falou: não, Moisés, Deus não fala com você não, fala comigo também. A questão da autoridade espiritual, né? Nós estávamos falando muito sobre isso ontem, né, pastor? Autoridade espiritual. A pessoa: não, para que ter um pastor, para que ter um líder da igreja? Eu tenho meu relacionamento com Deus ali, está tudo certo. Eu tenho o meu jeito de levar as coisas. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso da palavra, eu tenho o meu bom senso. Mas assim o homem está caminhando para a perdição, e está sofrendo, e continua sofrendo, e não quer ouvir a palavra, e se incomoda quando alguém grita e pede socorro para aquele que pode curar e sarar. Aí Miriam falou assim: olha, Moisés, você pensa que é só Deus que fala com você, fala comigo também. Isso irou Deus, e ela ficou leprosa. Ela ficou leprosa e teve que sair dali, né? Aí você fala do sentimento, né? Teve que sair dali. Se não fosse Moisés orar por ela ficaria. Ficou 7 dias, depois voltou. O próprio Moisés, né, quando estava na sarça ardente ali no deserto, Deus se revelou para ele e falou assim: mesma coisa, né, do que aconteceu aqui com os leprosos, né? Moisés estava ali passeando com o rebanho do seu sogro, e ele viu uma sarça pegando fogo ardente, e quando ele ouviu o nome Moisés, né, ele se admirou com aquela sarça ardente, e Deus falou assim para ele: olha, Moisés, não te vira para cá não vem para cá não, porque a terra onde você está pisando é a terra santa. O caminho na presença do Senhor não é o caminho que tem no mundo, não. É diferente. Né? Você tem que ter uma caminhada diferente. Tira as sandálias dos teus pés. Né? Você está em terra santa. A presença do Senhor é uma coisa muito séria. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele nos ama. Ele fez tudo isso por amor. Mas Ele é santo. Você precisa ser santificado pelo Senhor, porque você mesmo não consegue fazer isso. Mas Ele fará. Aí Moisés falou assim: mas Senhor... Deus falou: vai lá do Egito e tira o meu povo de lá, porque eu estou ouvindo o clamor do povo. Mais uma vez, o povo gritou e Deus mandou socorro. Mas ele falou assim: mas como que eu vou chegar diante do povo e vão saber que foi o Senhor que me falou comigo? Ele falou assim: Moisés, entre outras coisas, bota a mão aqui no teu peito. Lembra de novo do peito aqui, perto do coração? Põe a mão no peito. Agora tira. Quando ele tirou, a mão estava leprosa. E fala isso, meus irmãos, toda vez que nós agimos seguindo o nosso coração, nós pecamos. Toda vez que você age, e o mundo fala muito isso, né? Segue o teu coração. Segue aquilo que está no teu coração. A palavra diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem habita os adultérios, os roubos, os assassinatos, os planos malignos, estão no coração do homem. E você pensa que teu coração é bom, mas não é bom. Meus irmãos, infelizmente, nem sempre queria ofender ninguém, mas o dia que você achou que foi o melhor homem ou a melhor mulher, nesse dia, ainda assim Deus olhava para você e você tinha a condenação do inferno. Porque o homem por si só, ele não tem condições de estar na presença do Senhor. Ele precisa de Deus para ser liberto e curado do pecado.
Mas a palavra de Deus, aí depois ele falou assim, olha, volta a mão ali no coração e tire a mão da maçã, novamente da maçã. Então o Senhor, Ele tem o remédio. Muitas vezes o Senhor, Ele faz a ferida. Ele faz a ferida para que nós nos aproximemos de Deus. Mas Ele é aquele que fez a ferida e Ele sara as nossas feridas. Por isso, meus irmãos, se você veio ferido para a casa do Senhor, faça um autoexame. Aquilo que está no teu coração ainda, né? Mágoas, tristezas, que por vezes levam a enfermidades sérias mesmo, físicas mesmo. E às vezes também enfermidades da alma, tristezas, né? Depressão. Quantas pessoas não estão padecendo de depressão? Nós tivemos uma reunião de pastores ontem, sexta-feira e ontem, e o nosso irmão amado ali de Seattle, ele falou assim, olha, é impressionante a quantidade de pessoas que estão ali em Seattle e que estão padecendo de depressão. Pessoas que têm condição de vida, estão bem de vida, estão ganhando bem, então está tudo certo. Mas a alma está triste, porque a alma tem sede de Deus. E a sede é uma das coisas que mais dói no ser humano, sabia? A dor da sede, né? É a falta da água, que é a palavra de Deus, que é alimento vivo para as nossas vidas. Meus irmãos, nós estamos num tempo propício. Deus já fez tudo por nós. Jesus ali não tinha morrido ainda, era uma sombra, né? Jesus apontou, olha, está vendo aquelas duas aves? Fala de mim. Toda a palavra de Deus, ela é centrada na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Hoje mesmo nós estamos falando aqui, a palavra de Deus, ela é toda maravilhosa e ela serve para instruir, para exortar, para cuidar das pessoas, né? Mas só que você pode inclusive pregar a palavra de Deus e não falar uma coisa só sobre Jesus. Mas se você não fala sobre Jesus, não tem efeito nenhum. Porque é o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que sara, é o nome de Jesus que salva as nossas vidas. E você vê, quando o samaritano voltou e foi aos pés do Senhor, né, ele foi aquele que foi até Jesus, né, e ele não era judeu. Jesus falou assim, olha, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, sabe do que isso aí está falando? Está falando do arrebatamento da igreja, sabia disso? O arrebatamento da igreja. Nós não somos judeus. Aquele samaritano não precisou se apresentar para um sacerdote judeu. Não precisou passar pelo ritual judaico, né, de apresentação de oferta. Nada disso, né? Vai em paz, né? O Senhor Jesus, Ele está às portas. Ele vai arrebatar a igreja. Ele vai vir nas altas nuvens, né, do céu. Dessa segunda vinda dele, são duas etapas. Então, nessa segunda vinda, a primeira etapa é o arrebatamento da igreja. Todo aquele que creu, todo aquele que clamou o nome do Senhor Jesus. Você se anima hoje para clamar agora o nome do Senhor Jesus? Que a palavra fala que quem clamar o nome de Jesus será salvo. E aquele que clamar o nome do Senhor Jesus será salvo e ele vai até Jesus, assim como aquele homem foi. Ele vai até Jesus, nós veremos até Jesus nas nuvens e seremos arrebatados. Nós não precisamos voltar. Os judeus eles vão querer reconstruir o templo, vão querer sacrificar de novo. Nós não precisamos passar por isso. O nosso destino é celestial. É celestial. Aqueles judeus, eles voltaram ali para as suas posses, né? Voltaram a sacrificar ao Senhor Jesus, mas não é o nosso caminho. O nosso caminho é amar o Senhor Jesus, é ter gratidão pelo que Ele fez, é ir aos pés dEle, é chorar na presença dEle, é se humilhar na presença dEle, né? Não se importando se isso vai custar a nossa própria vida. Será que você tem ideia disso? Até hoje você é cristão e Deus não requereu de nós sacrifício algum que fosse da nossa vida ou dos nossos filhos, mas tem cristãos hoje em dia e no passado que fizeram isso, que viram seus próprios filhos serem mortos por não negarem o nome do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que eles estão no céu agora, eles estão habitando nas alturas do nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa palavra é uma palavra de bênção para as nossas vidas. É uma palavra para que nós despertemos nossa última hora e não nos distraiamos com coisas que não levam à salvação. O que nós precisamos é de Jesus, nós não precisamos de outro. E nós precisamos ter gratidão no nosso coração. Não há nada que nós possamos fazer que comova o coração de Cristo. Mas aquilo que comove o coração de Cristo é a gratidão. Seja grato a Deus. Não faça como os outros ali, né, que tiveram suas perdas e quando recuperaram, se afastaram de Jesus. E com certeza até falaram, não, olha, Jesus é bom, Ele é bom. Mas eles não voltaram para estar aos pés de Jesus como aquele homem fez. Então não faça isso. Nós estamos em bom tempo, o Senhor está às portas, Ele está batendo no coração de cada um de nós, Ele está nos chamando pelo nome, cada um de nós.
Então, nessa última hora, saiba que tem solução para a sua vida. Jesus entrou na aldeia. Jesus está entrando na sua vida nesse momento. Jesus está entrando na sua casa. O problema que você tem na sua casa, Deus vai resolver Ele mesmo. Ele tem poder para, com uma palavra dele, todo o mal se ir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, hoje é um dia de alegria, né? Hoje é um dia de regozijo, hoje é um dia de cura. Hoje é um dia de libertação das coisas que nos prendiam, as coisas desse mundo. Por isso, pastor, posso convidar a igreja a ficar de pé? Eu vou pedir para o senhor fazer o apelo. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Você que sabe que Deus falou com você e sabe que Deus tem algo da parte dele para a sua vida. Eu estava ali pensando nesse retorno do leproso. Quem volta tem a bênção completa. Aqueles homens foram vendo a vida restaurada, sabe por quê? A gente conversou muito disso nesse final de semana. A pessoa começa a caminhar com Deus e a vida dela vai mudando. Ela vai melhorando, ela vai se ajeitando. Mas tem muita gente na igreja andando com Deus que não é salvo, porque ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Essa é uma decisão pessoal, individual. Eles amam o Jesus que cura. Eles amam ouvir que Jesus muda a vida. Mas eles não querem entregar para o Senhor toda a gratidão. Eles não querem entregar para o Senhor a sua vida. Eles não querem falar obrigado. Você sabe que a palavra obrigado no português é um pouquinho diferente do thank you em inglês, né? Obrigado é estar obrigado com alguém. É estar devedor a alguém. Obrigado é entender que aquela pessoa agora, ela tem sobre você tem, na verdade, para com ela, uma dívida. Não uma dívida que lhe foi cobrada, mas uma dívida do coração. Uma dívida do coração. O pastor Raudinei falou sobre a sede que dói. A sede de Deus que causa uma sensação psicossomática no corpo. A palavra de Deus fala que no Salmo de número 42, que o servo que está longe de Deus, ele brama com saudade das águas. Agora, sabe por que o servo está com saudade das águas? Porque ele foi para longe. A árvore do Salmo de número 1, ela está plantada junto a ribeiros. Mas o servo está longe, passando dor, porque está longe da água. Hoje é dia de aproximar da água. Aleluia. Hoje é dia de aproximar-se do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz assim: tem alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros e unge essa pessoa com óleo, e a oração dos santos, dos servos de Deus, salvará o enfermo. Não fala que vai curar só, fala que vai salvar o enfermo. Aleluia. Melhor do que ser curado é ser salvo. E olha só que maravilhoso: e se houver pecados, lhes serão perdoados. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tem alguma coisa hoje? Eu quero fazer o primeiro convite para você nessa noite. Esse rápido apelo que eu quero fazer. O primeiro deles é: alguém hoje aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida pela primeira vez? Pastor, eu estou congregando nessa igreja desde que o senhor chegou aqui. Eu sei. Alguns não, né? Mas eu sei. Mas talvez seja hoje à noite de você fazer uma decisão pública. De falar assim: eu tenho visto na minha vida as coisas mudarem. Eu tenho observado na minha vida que as coisas melhoraram depois que Ele me mandou no caminho me apresentar ao sacerdote. Os dedos estão voltando, o passo está ficando firme, aquela sensação da vida voltou, a sensação de gravidade que a vida tem. Que tem algumas pessoas que têm perdido a gravidade da vida, a gravidade dos compromissos, a gravidade da conduta, mas a gravidade agora está voltando. E quando eu falo gravidade, não é essa do Newton, é a gravidade de saber que a vida é muito grave. As decisões são muito graves.
A conduta é muito grave. E você percebeu que nessa gravidade, você não pode viver mais sem aquele que tem a segunda conduta, a segunda instrução. A primeira era ir ao seu sacerdote, agora era ir porque a fé te salvou. Você precisa da salvação de Jesus. Se você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero que você faça o maior esforço da sua vida e se constranja na frente dos seus irmãos e levante sua mão. Faça esse desafio com você. Constranja-se. Desafie-se a se constranger e levante a sua mão. Fala, eu quero receber a Jesus como meu único e suficiente Salvador hoje. Eu quero receber. Eu quero receber a Jesus. Há mais alguém que quer receber o Senhor Jesus Cristo nessa noite como Salvador? Essa é a sua noite, é a sua vez, é o seu dia, é a sua oportunidade. Esse é o dia que o Senhor vai te dar hoje uma nova direção, uma nova diretriz na sua vida. Eu quero orar por você. E se você levantou a sua mão, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você nessa noite. Não perca a oportunidade hoje. Eu vou insistir com você mais 30 segundos. Receber ao Senhor e Salvador é dar um passo de fé a uma novidade de vida. Enquanto a gente espera para você vir aqui à frente, receber a Jesus como seu Salvador, eu quero fazer um segundo convite. Você sabe que essa doença que você tem passado, ela é de ordem espiritual. Você ignora, você vai no médico, aí o médico fala assim, Raul, fibromialgia, autoimune. Isso aí é uma fibromialgia reumatoide. É uma inflamação reumatosa por conta de algo psicossomático. É o seu coração que está bramando pela água, que está bramando por uma vida mais profunda. É um pecado oculto que você precisa de deixar. É uma conduta errada que você precisa parar. Mas nessa noite o Senhor vai lhe curar em nome de Jesus, porque essa é uma noite de novidade para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer receber a unção com óleo, receber cura na sua vida, eu quero orar por você nessa noite também. Quando o Senhor estendeu a sua mão. Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, se você pode, tem saúde, ajoelhe-se. Eu era pobre e perdido, vocês estão aqui na frente, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus pegou ali. Quando Jesus estendeu a sua mão, estendeu a sua mão para mim. Você que está ajoelhado, ouça bem. A situação hoje é diferente aqui. Existe um espírito de cura e de libertação nesse lugar. E o Senhor vai tocar a sua família lá no Brasil. O Senhor vai entrar em lugares que você jamais imaginou que Ele pudesse entrar. E vai transformar a condição de uma maneira que você jamais pudesse imaginar que Ele vai fazer. E
E isso vai ser para você como um sinal na sua vida, no seu açúcar. E o Senhor hoje toca e muda a situação. Você, a partir de hoje, vai se sentir muito mais bem disposta para fazer o seu trabalho. Porque o Senhor hoje está entrando na sua casa, na sua família, na vida de vocês dois. E tratando em algo que só vocês sabem que Ele precisa de tratar. Mas hoje Ele faz isso. E como prova da parte de Deus, que é o Senhor que fala com você. Nessa semana você pensou assim, até quando, Senhor, eu vou ver essas coisas acontecendo na minha casa? Mas o Senhor hoje entra, transforma e muda para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa os meus irmãos, ó Senhor Pai. Senhor Pai, abençoa, Senhor Pai, traz cura para a glória do Teu nome, Senhor. Vai entrando na vida, Senhor Pai, vai curando, Senhor Pai. Vai tirando, Senhor Pai, toda maldade, toda malignidade, Senhor. Tudo aquilo que tem atrapalhado o sono, Senhor Pai, que tem dificultado a vida, Senhor. O Senhor vai entrando agora, Senhor Pai, vai dando saúde para a glória do Teu nome, Senhor. A vida dos meus irmãos, ó Senhor Pai, vai curando, Senhor, vai entrando, Senhor Pai, na vida dos seus filhos, ó Senhor Pai, vai fazendo algo extraordinário, dando saúde por completo, Senhor Pai. A vida do William, Senhor Pai, abençoa, Senhor Pai, levanta esse jovem, Senhor, com unção, com glória, Senhor Pai, para fazer algo extraordinário da Tua parte, Senhor. O Senhor não trouxe esse jovem aqui à toa, Senhor. Hoje o Senhor Pai tirando, Senhor Pai, aquela carga que o Teu filho carrega, Senhor, aquela visão, autovisão de rejeição, Senhor Pai, o Senhor vai tirando hoje e vai levantando esse jovem, Senhor Pai, com alegria, Senhor Pai, com o poder da Tua parte, Senhor. Hoje o Senhor Pai vai levantar ele, Senhor Pai, de uma maneira diferente, Senhor. Amanhã, segunda-feira, não vai ser igual. Amanhã, segunda-feira, vai haver poder na sua vida, que você vai falar assim, da onde vem esse pensamento? É o Espírito de Deus que entra em você hoje e transforma a sua vida e te levanta. Vocês não foram unidos à toa. O Senhor tem uma obra na sua vida. Por muito tempo você andou longe, mas agora o Senhor fala assim, chega, vem de volta. O projeto que eu te disse no passado ainda está de pé. Você não vai fugir dele, porque o Senhor te uniu a esse rapaz, para que vocês juntos vivam algo extraordinário de Deus da sua parte, em nome de Jesus. Senhor Pai, vai fazendo, Senhor Pai, o teu projeto, Senhor, nessa igreja, Senhor Pai, nesse povo. Vai levantando aqui, Senhor Pai, uma igreja, Senhor Pai, fiel a Ti, cheia do Senhor, para viver os Teus planos, ó Senhor Pai, e ser transformada por Ti, Senhor. Visita, Senhor Pai, a casa desse casal, Senhor Pai, ali onde eles têm, Senhor Pai, vivido, Senhor Pai, naquele lugar, Senhor Pai, e toda a obra feita contra a vida desse casal seja quebrada em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que tem chegado o tempo, Senhor Pai, da transformação, o tempo de uma vitória sem igual, Senhor Pai. Visita a casa do meu irmão lá no Brasil, Senhor Pai. Essa, Senhor Pai, confusão que tem acontecido, Senhor Pai. Hoje, o Senhor Pai vai dar a resposta da tua parte, Senhor, na vida do teu filho, Senhor. Levantando, Senhor Pai, aquilo que parecia perdido, de uma forma extraordinária. Da paz, ó Senhor Pai. Da fortaleza, Senhor Pai. Mas faz a tua obra, Senhor, para que os teus filhos saibam que é o Senhor que fala com eles para a glória do teu nome. Senhor Pai, faz a tua igreja, Senhor, e visita o teu povo, Senhor Pai, com esperança, Senhor Pai, com gratidão da tua parte, e nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu